Boa noite, pessoal. Estamos aqui vamos realizar o primeiro podcast da Prestige Clinic, né? O Prestige Cast. Nossa clínica é em Itaboraí, né? E temos também atendimentos aqui em Niterói. E hoje um tema muito relevante. Vamos falar sobre lipedema. A gente sabe que lipedema é uma doença crônica inflamatória que, infelizmente, não tem uma cura ainda definida, mas a gente tem vários tratamentos conservadores e tratamentos cirúrgicos para a melhora da qualidade de vida desse paciente. Estou aqui hoje com a nossa nutricionista, a doutora Mariana Taide, faz parte da equipe da Prestige Clinic, e também com a Marcele Werneck, nossa fisioterapeuta, que vai participar e vai falar um pouquinho com vocês sobre tratamento conservador para lipedema e também sobre o pós-operatório para essa doença, tá? Fico muito feliz da presença delas duas, porque a gente sabe que lipedema é uma doença que necessita de um tratamento multifatorial, um tratamento com fisioterapeuta, com nutricionista, com endócrino, com parte de modulação hormonal. A gente sabe que tem uma faceta aí genética também, então a gente precisa de uma múltipla abordagem para o tema do lipedema. Eu vou passar agora a Mariana para poder fazer a introdução. Então, meu nome é Mariana Taide, sou nutricionista clínica pela UFRJ, trabalhei também com estudos, né, lá. E a questão do lipedema, a gente precisa trabalhar realmente com uma alimentação desinflamatória, né, uma dieta desinflamatória, porque esse paciente já chega com outras comorbidades. Então, a dieta anti-inflamatória é essencial no tratamento do lipedema. E eu estou muito feliz de estar com essa equipe multidisciplinar, porque precisa ser multidisciplinar. E Marcele também, ela é especialista, é fisioterapeuta especialista em pós-operatório de cirurgia plástica. Ela participa de todo o nosso pós-operatório das nossas cirurgias, né? Cirurgias de mastopexia, mão makeover. E como esse tema está hoje muito em alta, né? A gente sabe, teve uma entrevista do Fantástico, né, com a modelo Yasmin Brunet, em que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando desse tema. Cada vez mais lipedema tem sido falado na mídia, cada vez mais lipedema tem sido elucidado entre as pessoas, né? Tem gente que já tem lipedema, já sabe que tem lipedema há muito tempo, já faz o tratamento tem muito tempo, mas hoje está ocorrendo, as pessoas estão mais conscientes do problema do lipedema, né? Hoje temos uma prevalência na literatura médica de 12% da população mundial de mulheres tem algum grau de lipedema, então é muita gente, né? Claro que casos mais importantes, né, grau 3, grau 4, a gente tem uma tendência a um tratamento mais cirúrgico, mas o paciente sempre vai passar por um tratamento, antes de qualquer coisa, um tratamento conservador. A cirurgia não pode ser uma regra. A cirurgia tem que ser uma alternativa à refratariedade do tratamento conservador. E a gente sabe que a fisioterapia é fundamental nessa questão, nesse quesito de tratamento conservador. Boa noite, Marcele. Boa noite, eu me chamo Marcele Werneck, sou fisioterapeuta especializada em reparo tecidual, então eu lido muito com o tecido que foi danificado ali durante o trauma cirúrgico, e eu estou muito feliz de participar desse podcast falando sobre lipedema, que ao contrário do que muita gente pensa, não é novo, né? Já é uma síndrome dolorosa já há muito tempo. Então, eu fico muito feliz em poder participar desse podcast para alertar as pessoas a se conscientizarem mesmo desse assunto, a buscar um tratamento, porque às vezes aquilo não é um problema seu, você nem sabe que você tem uma doença crônica e precisa e pode ser tratada. Então, entender um pouquinho do lipedema e buscar um tratamento especializado é muito importante. Então, eu fico muito feliz, agradeço o convite e sou muito feliz de fazer parte dessa equipe. O lipedema tem que necessitar de um tratamento bem amplo. A gente necessita de uma equipe muito bem preparada para poder atender o paciente de lipedema. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, tratamento, né, sobre a classificação dos graus de lipedema, mas a Mariana, nossa nutricionista, ela faz parte tanto do preparo pré-operatório, né, então vai preparar muito bem esse paciente, né, para um procedimento cirúrgico. Às vezes o paciente não há necessidade de cirurgia, isso é importante a gente falar, não é todo paciente cirúrgico, tá? Há sim a opção de tratamento conservador, e a nossa equipe está muito bem preparada, e a Mariana faz parte e é fundamental, né, nesse quesito do tratamento, nessa primeira abordagem, né? Então, além da Mariana, né, aqui, que está aqui presente, temos também a doutora Marcele Werneck, fisioterapeuta da Prestige Clinic. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de participar desse podcast, é um prazer falar de um assunto que não é tão novo, mas que agora está se popularizando, e isso é ótimo, porque afeta diretamente a autoestima de muitas mulheres, então
tá fazendo toda a diferença na qualidade de vida delas, né, e com certeza na autoestima também. Meu nome é Marcele Werneck, eu sou fisioterapeuta, sou especializada em reparo tecidual, sou da equipe do Dr. Jorge Campos, trabalho na parte de pós-operatório de cirurgia plástica, mas também trabalho com lipedema no tratamento conservador, e a gente vai focar bastante no assunto lipedema, para que quem não conhece, e muitas vezes não sabe que tem, possa se se envolver nesse assunto e às vezes melhorar essa qualidade de vida mesmo. Então vai ser Perfeito. Perfeito. Então, feita a introdução, né? Além da Marcele, né, que trata a parte de fisioterapia das nossas pacientes, né? Faz o preparo adequado do paciente também faz parte do preparo do pré-operatório. A Marcele pode sim estar indicando algum tratamento conservador, algum tratamento de meia compressiva, de uma drenagem, né? A Mariana aqui também, a gente já explicou, vai explicar bastante, vai falar um pouquinho do trabalho dela nessa desinflamação do paciente do lipedema, que a gente sabe que é uma doença crônica inflamatória. Então ela vai falar também do trabalho dela. Mas hoje a Marcele já deu uma introdução aqui falando o quanto esse tema, na verdade, ele não é novo, não é de agora, mas ele está se popularizando agora, né? Está ocorrendo nesse momento uma conscientização da doença lipedema, né? Isso faz muito também parte da mídia, né? A mídia tem papel fundamental nessa conscientização da população, né? A gente sabe, há 3 semanas atrás, né? Vocês devem ter acompanhado a matéria do Fantástico, né? Daquela atriz, né, a Yasmin Brunet. Foi uma matéria bem interessante, onde a Yasmin contou de fato as dores dela, como o lipedema afeta a vida dela. Ela basicamente tinha um problema de estética e também um problema de dor, né? Ela sentia dores ali, né? Ela era magrinha, né? Você vê assim, um corpo magro, mas ali um acúmulo, né? Uma lipodistrofia, um acúmulo anormal de gordura e de líquidos inflamatórios nas pernas, né? Então, ela trouxe à tona isso, né? Até foi motivo, até uma pauta, um tema ficou bastante em alta aí. E isso é muito importante até para mostrar para a população que é uma doença que existe, afeta muitas mulheres e às vezes até tem um cunho genético. Então, muitas pessoas até não sabem que tem lipedema, sentem alguma coisa, e aqui a gente está para poder ajudar a elucidar melhor esse diagnóstico. E já que a gente está falando de diagnóstico, a gente tem que falar um pouquinho, né? Vamos começar então, né? Vamos começar falando sobre lipedema. A gente tem que começar com o que é o lipedema, né? O que é a doença lipedema? Lipedema é uma doença crônica inflamatória dos tecidos da pele, né? Tecido subcutâneo, que podem acometer não só as pernas, mas podem acometer também os braços. Até hoje não está definido ainda toda a fisiopatologia, né, toda a patologia, a etiopatogênese da doença, né, porque é algo que está sendo muito estudado, está sendo alvo de muitos estudos, mas é uma doença que ela tem um caráter, já, isso é bem sabido, né, na literatura, que é uma doença de cunho, uma doença inflamatória crônica, né? Então, ela acaba, o paciente geralmente apresenta um contexto de cronicidade, né? O paciente tem uma parte inflamatória que nós temos que ter um tratamento bem global, multifacetado, multiclínico, para poder conseguir tratar todos os espectros dessa doença. Então vamos começar com essa parte, Mariana, nossa nutricionista, vamos começar com essa parte inflamatória. O quanto a alimentação, o quanto ter uma alimentação desregulada, uma alimentação inflamatória, podem contribuir com o lipedema. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender? Em primeiro lugar, a gente tem que ver esse paciente como um todo, né? Por isso que é multidisciplinar. E primeira coisa é o intestino desse paciente. Por que o intestino desse paciente? O intestino que absorve nutrientes, para quem não sabe, né? Se esse intestino tiver muito permeável, ele é para ser permeável, pessoal, mas não hiperpermeável. Então, quando esse paciente, a maioria, tem uma desbiose intestinal, é tratar esse intestino primeiro, porque isso causa uma inflamação. Isso já causa uma inflamação independente do alimento que ele come. Vou dar um exemplo de alimentos que, se você tiver uma permeabilidade intestinal, uma desbiose, pode causar muitos problemas. Lactose e também o carboidrato em excesso. Não vou dizer uma parte do carboidrato, porque é o carboidrato em excesso. Por quê? Porque é uma molécula muito grande.
Então esse intestino ele tem que absorver, né, essa lactose, só que ele acaba absorvendo toda essa lactose. E não é para absorver isso tudo, e isso causa um processo inflamatório, né. A caseína também é uma molécula muito grande, que se você absorver toda, pode causar um processo inflamatório. Então primeiro é ver esse intestino. Depois disso, é a gente entrar com uma alimentação baixa em carboidrato sim, bem baixa, porque a gente precisa entrar, se possível, em cetose. O que que é isso? Por exemplo, eu não falo um alimento isolado, porque tem que ser uma alimentação como um todo. Se a gente falar: "Ah, o alimento X, o alimento Y, pode, não pode", não é assim que funciona, tá. Então, por exemplo, vou dar exemplo de uma dieta anti-inflamatória que funciona tanto para lipedema como para paciente oncológico, é a dieta cetogênica. Tá? A dieta cetogênica, pessoal, ela é uma dieta que, na verdade, ela foi criada, tem várias pessoas usando ela para emagrecimento, mas ela foi uma dieta, na verdade, que ela foi inventada em 1930, né, para crianças com epilepsia. Só que o que que conseguiu, né, ver nessa dieta cetogênica? Que o seu cérebro ele funciona muito melhor com cetose, corpos cetônicos, do que com glicose. E o que que isso traz de benefício para o paciente, né, com lipedema? O processo inflamatório, ele se dá ao excesso, né, muitas vezes a gordura do fígado já vem por isso, por excesso de carboidrato, que ele estoca glicogênio, o fígado e o músculo, e ele tem que transformar em triglicerídeos e esse excesso já causa um processo inflamatório. Então, pessoal, a dieta cetogênica, a gente trabalha de 20 a 50 gramas no máximo de carboidrato, né, possível, já nos vegetais. Então, a gente trabalha com muitos vegetais e muita proteína, porque esse paciente, ele vai usar como fonte de energia, em vez da glicose, como principal fonte de energia, os ácidos graxos como fonte de energia. Então, se eu uso como fonte de energia meus ácidos graxos, que são a gordura, eu vou usar a gordura que está estocada como fonte de energia para eu sobreviver. Então, isso já tira o quê? Esse excesso de gordura, porque o adipócito ele está inflamado, né? A célula adiposa ela está inflamada. E se eu usar esse adipócito que está cheinho lá, e inflamado, como fonte de energia, eu já melhoro 50% aí do caso desse paciente. Perfeito. Então, assim, a Mariana abordou um tema muito importante do déficit calórico, né? Quando ela fala em dieta cetogênica e diminuição do carboidrato, a gente, no final das contas, quer consumir a gordura, né? A gente sabe que quando a gente fica períodos muito importantes sem alimentação, quer dizer, com alimentação mais restrita, mais em déficit calórico, quando a gente consome menos do que a gente deveria, a gente começa a consumir nossas reservas. E a nossa reserva mais difícil de ser consumida, infelizmente, é a gordura. Então, a gente tem que entrar no estado de baixa absorção de glicose para poder atingir uma dieta cetogênica e aí, com isso, consumir esses ácidos graxos, essa gordura, né? E a gordura, como a gente, novamente reforçando, o lipedema é uma lipodistrofia, né? É um acúmulo anormal de gordura e uma doença crônica nas pernas. Então, a Mariana já deu uma pincelada muito legal em relação ao tratamento da parte da nutrição, que é uma dieta cetogênica, em que o paciente vai entrar em déficit calórico, então ele vai reduzir o consumo de carboidrato para o próprio corpo consumir as reservas de gordura e com isso tratando o lipedema, que é um acúmulo anormal de gordura, que se chama lipodistrofia, nas pernas. Muito obrigado pela explicação, Mariana. E uma coisa, falando nessa questão do déficit calórico, né? A gente tem que falar também em relação a diagnóstico, né? Em relação à diferença do lipedema, o que é lipedema, comparado à obesidade. Muitas vezes, sim, o paciente pode ter associação das duas, né? Entre lipedema e obesidade. Então, pode ser um paciente que tenha os dois problemas de saúde, mas muitas vezes o paciente só tem lipedema, né? Na nossa prática clínica, na Prestige Clinic, a maioria das nossas pacientes é apenas de lipedema, né? Elas geralmente já vêm muito conscientes do problema, né? E essa é uma coisa, como é um tema muito recente, né? E hoje com a popularização de ChatGPT, né? E o Google hoje cada vez mais com inteligência artificial, a gente vê que hoje as pacientes estão vindo cada vez mais instruídas. Não é mais doutor Google, agora é doutor ChatGPT. Então elas vêm muito bem instruídas
Então, até hoje, todas as pacientes que a gente atendeu de lipedema, elas estavam muito bem cientes do quadro delas. Elas sabiam o que era a doença, elas queriam agora uma orientação de tratamento, como que elas poderiam resolver o problema delas. E muitas delas já vêm tentando fazer esse tratamento para 2 anos, já há 2 anos, 3 anos. Então, quando chegar para mim, geralmente, o paciente ele já chega com um viés mais cirúrgico. Isso é uma coisa também, um detalhe que fala-se muito nos consensos, né? Não há uma linha de tratamento, não há um critério bem estabelecido quando o caso é cirúrgico ou não. Né? Geralmente define-se o caso cirúrgico de lipedema quando há algum tipo de restrição de mobilidade ou alguns sintomas clínicos muito fortes, muito importantes, como dor, sensibilidade. Então, isso é uma característica do lipedema, né? Pode gerar dor, sensibilidade, pode gerar hematomas, né? A gente sabe que o lipedema também há algumas alterações vasculares nas pernas, então isso pode causar qualquer tipo de impacto ali nas pernas pode causar um pouco de dor e hematoma, né? Pequenos acúmulos de sangue nas pernas. Então, isso é algo muito comum, manchas de sangue, sim, nas pernas, nas coxas, na canela. E para diferenciar de obesidade, é algo até relativamente simples, né? A obesidade, ele afeta o corpo inteiro, né? Então você tem uma circunferência abdominal aumentada, você tem uma face mais aumentada, né? Com mais gordura na região cervical, mais gordura também nos braços por completo, e até, principalmente, uma coisa que diferencia os dois, lipedema e obesidade, em relação à gordura nas mãos e nos pés. O lipedema não acomete a gordura, não tem acúmulo de gordura nas mãos e nos pés. Já a obesidade, como é um acúmulo de gordura geral, generalizada no corpo, há sim esse acúmulo de gordura nas mãos e nos pés, né? Uma outra doença também que é um diagnóstico bem diferencial com lipedema é o linfedema, né? Aí sim, é um acúmulo de linfa desproporcional, geralmente é em um dos membros, né? Geralmente não é nos 2 membros, é em um dos membros, que pode causar gerar uma dificuldade no diagnóstico entre lipedema e linfedema. Então, o lipedema é uma doença mais global, né? Ele tem um caráter crônico inflamatório, ele tem uma questão de lipodistrofia, ou seja, um acúmulo de gordura anormal nas pernas. Já o linfedema é um problema de vasos linfáticos. Ele é um problema geralmente linfático, geralmente ele é de um lado só, ele também pode acometer os pés, tá? Então, é um outro diagnóstico diferencial. Eu vou passar agora para Marcele, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre diagnóstico, né? E diferenciar dos principais diagnósticos diferenciais de lipedema, que é o linfedema, que é a obesidade. E, Marcele, como que a gente pode... Eu comentei um pouquinho sobre o tratamento conservador, né? Em que momento esse paciente, ele pode chegar para a gente lá na Prestige Clinic e você diagnosticar ali, né, lipedema, e achar que é um tratamento conservador. Quando você acha que um tratamento pode ser conservador e cirúrgico? Ótimo. Tudo vai depender de uma boa avaliação, né? A gente vai ter que avaliar esse tecido, avaliar realmente esse componente obesidade versus lipedema, né? Que é bem característico, a gente consegue ter essa noção nessa avaliação. E o muito importante da gordura do lipedema, ela tem uma característica bem clínica. Ela tem nódulos, ela apresenta nódulos, né? A gente apresenta uma fibrose ali intercelular, né? Entre as células, o que faz com que essa gordura seja diferente da gordura do restante do corpo, que é uma gordura, vamos botar, mais lisa. Essa gordura do lipedema, ela é uma gordura nodular, ela é uma gordura mais densa. Então fica mais fácil da gente conseguir fazer essa avaliação clínica. Com relação ao tratamento conservador, é muito importante que a gente sinalize às pacientes que o lipedema ele se agrava ao longo do tempo. Então, assim, componentes hormonais vão fazer essa doença agravar, principalmente quando a gente tem uma descarga maior hormonal. Menopausa, gravidez, então é onde o lipedema ele vai ficar mais característico. Então, a gente precisa identificar essa questão para entrar, sim, com tratamento conservador. Os estágios 1 e 2, a gente indica, na maioria das vezes, um tratamento mais conservador, que é aquela característica um pouco mais leve, ainda não apresenta as deformidades e o comprometimento mesmo de mobilidade tão grande na paciente. Apresenta mais equimose, a paciente vai apresentar dor, cansaço nas pernas, tá? Então a gente consegue entrar sim com um tratamento mais conservador, utilizando aí da drenagem linfática manual, porque essa gordura, por ela ser rígida e tá ali entranhada no meio das fibroses, né, causadas por essa gordura Sim. mesmo nodular,
ela acaba atrapalhando o sistema linfático de fluir da forma natural. Então, a drenagem linfática, muitas vezes, vai ser necessária até 2 vezes na semana para essas pacientes no tratamento conservador, enquanto elas estiverem muito inflamadas. Então, tudo vai caminhar junto com a parte nutricional para esse tratamento conservador. E aí a gente lança a mão de fotobiomodulação, que faz muito sentido no tratamento de lipedema. Compressão vai fazer muita. A gente vai ter que adaptar uma malha ali para fazer essa compressão, para drenar esse líquido e impedir que ele retorne da mesma forma que ele estava. Então, com o tratamento conservador vai mudar a vida dessas Perfeito. pacientes. A Marcele citou aqui uma outra característica que é a classificação, né? E essa é até uma coisa, como eu falei, as pacientes de lipedema, né, pelo menos todas que a gente recebeu até hoje, são muito bem instruídas, né, são muito bem orientadas. E elas já sabem exatamente qual é a classificação delas, né? Então, e elas sabem que está progredindo, né? Muitas vezes, todas essas pacientes que a gente até hoje recebeu são pacientes que estão buscando o tratamento já há 2, 3 anos, 4 anos. E a principal característica, doutor, tá progredindo, tá aumentando. Doutor, não estou vendo mais o meu joelho. Então a gente sabe, né, que a doença é uma doença progressiva, crônica, progressiva. É uma doença que não tem cura até hoje, não tem cura. Então envolve muito um tratamento preventivo também para não progredir a doença, tá? E em relação à classificação que ela mencionou, né, a gente, quando chega no grau 3, grau 4, a gente já vê uma perda de definição dos joelhos, né? O joelho, ele perde a definição. Muitas vezes já tem uma questão de falta de mobilidade, né, do paciente. E essa questão da falta de mobilidade, quando a doença começa a ficar muito crônica, começa a ocorrer uma sobrecarga nos joelhos que podem impactar até no andar do paciente. Então, ele acaba tendo problemas na articulação do joelho, na articulação do tornozelo. Então, você vê que uma doença pode, nesse contexto inflamatório, pode chegar até um contexto ortopédico, vira até uma questão ortopédica. Inclusive, falando da fisioterapia de exercícios físicos, né, que fazem parte aí também do tratamento do lipedema, em estágios mais avançados, a orientação até fazer exercícios que não sobrecarreguem mais esse joelho, né? Então, já está com o membro inferior bem pesado, a coxa bem pesada, né? A canela bem pesada. Então, exercícios de natação, fisioterapia aquática, né? São exercícios muito bem recomendados. Yoga, bicicleta, qualquer coisa que não gere muita sobrecarga a esse joelho que já está sobrecarregado, são exercícios recomendados, né? Nessa parte de tratamento conservador, nesse tratamento inicial. Na verdade, todo o tratamento de lipedema tem que envolver uma parte do tratamento conservador. A cirurgia nunca pode ser a primeira opção, nunca para lipedema. A cirurgia, ela tem que ser sempre parcimoniosa, você tem que esperar primeiro fazer todo o tratamento conservador, por isso que até hoje nenhum paciente que chegou lá na clínica, a gente indicou assim, é cirúrgico. Não, ninguém pode falar isso nesse primeiro momento, porque a gente, no mínimo, tem que preparar esse paciente. No mínimo, ele tem que receber um tratamento conservador antes. E tem que tentar um tratamento conservador. Ele tem que tentar fazer uma dieta, ele tem que tentar fazer uma orientação nutricional, uma orientação física, muitas vezes entrar com a fisioterapia no pré-operatório, e aí sim, a gente pode dar seguimento com um tratamento cirúrgico. Nesses casos de pacientes que já recebemos também, tem pacientes que recebemos, já estão fazendo tratamento há 2, 3 anos, aí sim, elas buscaram já o cirurgião plástico, porque já vem de tratamentos, já com endócrino, com o cirurgião vascular. Então, assim, olha a quantidade de profissionais que são envolvidos para esse problema do lipedema. Tem até o ginecologista que trata a questão hormonal, tem o ortopedista, tem o endócrino para ver a questão de reposição hormonal, que a gente sabe que o paciente de lipedema tem um problema estrogênico, né? Uma deficiência estrogênica, está associada sim a um problema de reposição hormonal também, né? A gente sabe outra questão de reposição também, que é muito comum a gente fazer na nossa clínica, o Dr. Wagner Mello, né? A gente vai ter um podcast ainda com o Dr. Wagner, que é o médico do emagrecimento da nossa clínica. Ele faz reposição de vitamina D, né? Tem estudos mostrando isso, a carência de vitamina D sanguínea nesses pacientes de lipedema. Então, a gente tem que ter uma abordagem, se é um problema multifacetado, né, multidisciplinar, a gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Então, a partir do grau 3, grau 4, né, depois de uma conduta conservadora, né, grau 3, grau 4, onde já está afetando bastante canela, já tem dobra de pele, é muito comum isso, dobra de pele, tem uma sensibilidade, em relação à sensibilidade e dor, né, não tem muito a ver com a classificação física, né, tipo, de dobra de pele, mas tem paciente grau 1 que já tem muita dor, mas tem paciente grau 4 que às vezes tem menos dor que o grau 1.
Então, a dor não pode ser usada como critério de classificação, mas a gente sabe que a dor é usada como parâmetro para tratamento cirúrgico por parte do paciente. Não há critérios ainda hoje muito bem definidos quando o tratamento é cirúrgico ou não, mas o que é sabido é o paciente tem que ser antes ter uma abordagem multidisciplinar até ele chegar ao dia da cirurgia. Então, é isso que a Prestige Clinic vai oferecer: um tratamento com médico do emagrecimento, de reposição hormonal, um tratamento nutricional, um tratamento de fisioterapia no pré-operatório até, para o paciente chegar muito bem preparado para o procedimento. Tudo foi tentado. A cirurgia, realmente, a gente vai deixar, não vai reservar para uma refratariedade ao tratamento. Perfeito? É importante que esse paciente chegue o menos inflamado possível, que ele entenda que é uma doença inflamatória e que todos os componentes, toda essa equipe multidisciplinar vai colaborar para que ele chegue menos inflamado possível, porque quanto menos inflamado possível, mais sucesso para a cirurgia dele. E em relação à inflamação, eu vou agora puxar para a Mariana em relação a isso, porque o que acontece? A gente sabe que o principal fator inflamatório do nosso corpo é a alimentação. Sim. Isso é fato, né? Inclusive, a Mariana, ela participa não só dos nossos pacientes de lipedema, mas qualquer cirurgia nossa na Prestige Clinic de contorno corporal, makeover, abdominoplastia, mastopexia, qualquer cirurgia grande de contorno corporal, tem que ter, o paciente sempre vai passar antes pela Mariana, sempre, porque a Mariana tem que fazer esse controle metabólico, esse controle inflamatório do paciente para ele chegar melhor preparado ao procedimento, né? A gente tem na Prestige Clinic o aparelho de bioimpedância. Eu queria que você explicasse para a gente como a gente utiliza esse aparelho de bioimpedância, não só para o paciente de lipedema, mas para os pacientes que querem cirurgias do contorno corporal. Eu queria só acrescentar, uma parte que a Marcele falou sobre a parte de retenção hídrica, que eu achei que eu ia dar uma continuidade, porque eu acho muito importante falar na alimentação, a questão da retenção hídrica, para o paciente tanto de lipedema como qualquer pessoa, quando a gente retira, alimentos industrializados da nossa alimentação, a gente já perde essa retenção hídrica. Por quê? Pessoal, quando a gente come, alimentos com muito aditivos químicos, o que que são eles, né? Se você for na lista de ingredientes de qualquer embalagem, vai estar lá, ingredientes. O primeiro ingrediente que está lá é o que mais tem no produto. O segundo é o que o segundo mais tem, o terceiro. Então, assim, às vezes a gente vê um pão integral dito muito saudável ali no mercado, só que o pão francês ele tá mais saudável do que esse integral que tá lá no mercado cheio de aditivo químico. Esses aditivos químicos, pessoal, o nosso organismo ele entende como um corpo estranho. Então ele cria um edema no nosso organismo por causa dessa defesa que nosso organismo tem. Então, assim, o que a Marcele falou sobre retenção hídrica é muito importante. Então, o paciente que retira aditivo químico, retira industrializado da alimentação e começa a comer comida limpa, que eu chamo de comida limpa, e Marcele entrar com esse tratamento, né, da drenagem, de retirada desse excesso de líquido, ajuda, assim, acho que 60% desse lipedema. Isso que eu queria acrescentar sobre os aditivos químicos que a gente ingere. Então, a comida limpa está sendo muito desvalorizada hoje em dia na nutrição. Eu sou da prescrição da comida, que é legumes, proteínas, cereais, vegetais, né, e não sal do Himalaia da terceira montanha, que isso não adianta, isso é modismo. Então, você fazer uma comida limpa e fazer uma drenagem já ajuda, assim, 60% desse lipedema. E o caso inflamatório. Comida limpa, você quer dizer que comida não processada. A comida de Exatamente. fato. Comida limpa, que eu chamo, é a primeira coisa também. Modo do preparo desse alimento, né? Por exemplo, uma colher de azeite, ela tem 100 calorias. O que que a gente faz? A gente pega a garrafinha e tchá, joga. Caiu 4 colheres. 400 calorias. Então, para entrar no déficit calórico, às vezes a pessoa tá fazendo a dieta que eu prescrevi, só que ela tá pegando o azeite e jogando em cima ali do prato, você tá jogando lá, e aí 400 calorias num prato que tinha que ter 400, então vai para 800. Sobre o déficit calórico que o Dr. Wagner falou na dieta cetogênica, a dieta cetogênica não é só referente ao déficit calórico em si. A dieta cetogênica, ela é o máximo possível fazer você não produzir insulina.
Por quê? Fala um pouco sobre a gente, qual a importância disso? Porque a insulina, pessoal, ela é um hormônio, tá? E ela é um hormônio anabólico. Então, quanto mais você produz insulina, mais fome você sente. Então, por que que um jejum intermitente entra muito bem com a dieta cetogênica? Primeiro que a dieta cetogênica, ela é uma dieta lipídica, ela não é proteica, como a maioria pensa. Ela é lipídica. Por que que ela é lipídica? Porque se o meu pâncreas não produz insulina, o meu fígado se comunica com o pâncreas, né? Perfeito. O fígado estoca glicogênio. Então, o fígado fica ali ligadinho. Caramba, tem 3 dias que não tá vindo. O pâncreas, meu coleguinha aqui, não tá produzindo insulina. Vou explicar de uma forma mais, Uhum. né? Então, o fígado fica ligado. Gente, pâncreas, meu colega, não tá produzindo insulina. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa acontecendo. Só que assim, passou 3 dias de dieta cetogênica, você vai sentir dor de cabeça, você vai se sentir fraco. Aí tem um macetinho de tomar um pouquinho de sal, porque tem que repor, né, o sódio, não é a glicose que dá dor de cabeça, é falta de sódio. E aí o fígado vai começar a ficar, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa para produzir energia. E aí, por essa falta de produção de insulina, o fígado começa a produzir corpos cetônicos. Baseado em quê? Ele produz corpos cetônicos retirados dos ácidos graxos. E aí que retira da gordura. E o nosso cérebro, ele funciona melhor com corpos cetônicos do que com glicose. Isso já é estudo garantido, né? O Uhum. estudo original, vários já comprovaram isso. Então, quando você entra em cetose, você fica mais ligadinho, você fica mais atento. Então, assim, não é só bom para lipedema, mas a desinflamação vem também por ter sido uma dieta, né, formada para pessoas com epilepsia, Uhum. que abaixa a epilepsia eu tenho um paciente epilético que Uhum. faz a cetogênica há, tipo, 8 anos. Uhum. Então tem 2 pacientes que a epilepsia deles melhoraram 80% com a cetogênica. Então, para você ver É. como desinflama até o seu cérebro, ao ponto de você ter menos casos epiléticos, né, menos crises epiléticas. Uhum. Então, a desinflamação com essa dieta cetogênica e a dieta limpa, que eu chamo, é um modo de preparo do alimento. É também não produzir um excesso de insulina, Uhum. por ser anabólico, e também esse paciente, a maioria tá com uma síndrome metabólica. Ele Uhum. já tá com uma resistência à insulina, ele já tá com uma pré-diabetes, ele já tá com uma gordura no fígado. E isso tudo é o excesso do carboidrato. Eu não tô falando aqui, pessoal, que carboidrato é ruim, pelo amor de Mas Deus. dentro de um contexto de tratamento e preparo pré-operatório faz sentido. Exatamente. O que a gente tem que trabalhar é proteína alta, por quê? Proteína alta é renovação de célula, até como você mesmo falou de renovação celular, que você trabalha com isso, né? E a renovação celular, ela se dá por proteína. A membrana plasmática, ela é proteína. O nosso tudo é proteína, o nosso organismo é formado por proteína. Então, quando a gente quer construir, é proteína. E para eu desinflamar e construir, por exemplo, atividade física. Teve um estudo recente que saiu. A musculação, para um paciente com lipedema, é muito bom, por causa do efeito, na verdade, rebote. A musculação causa uma inflamação no músculo, correto? Aí Uhum. você vai pensar, então, para um paciente lipedema, não pode de jeito nenhum, porque ele é inflamado. Mas, na verdade, quando ele for regenerar aquela inflamação, vai regenerar também a parte dos adipócitos. Então, é como se fosse um efeito rebote. Eu inflamei minha musculatura, eu tenho que regenerar. O seu cérebro vai mandar, tem que regenerar ali. E ali vai dar uma melhora nesse efeito inflamatório. Sim. Atividade física é fundamental para o preparo desse paciente, né? Não só no gasto calórico em si, da perda de peso ali naquele momento, né? E botando em gasto calórico semanal para o paciente perder peso e aí consumir as células de gordura e com isso melhorar a lipodistrofia do lipedema, mas também a musculação, você aumentando o tônus muscular, você aumentando a quantidade de fibras, a gente sabe que a taxa metabólica basal desse paciente aumenta.
E aí, você construindo mais fibra, mais músculo, a maior taxa metabólica diária basal do paciente vai aumentar, e com isso, a perda de peso desse paciente cada vez mais vai ficar mais fácil. Então, a atividade física sempre vai ser indicada para o paciente de lipedema. É claro que a gente tem que, junto com um professor, um orientador físico, definir melhor qual atividade física para o paciente naquele momento. Se for um paciente grau 4, né, que ele tá bem mais restrito, né, já tá com um problema, até problema ortopédico, né, problema de articulação de joelho e tornozelo, como eu mencionei, ele vai ter que fazer um tipo de atividade física. Já o grau 1, grau 2, aí sim a gente pode fazer já, mandar para academia, né, junto com o orientador físico, para poder melhorar esse paciente, ele chegar mais bem preparado, como eu falei, ganhar mais músculo. Isso é até uma orientação até para todas as pacientes minhas, né, de contorno corporal, não só para lipedema, né, a gente sabe que paciente com mais tônus muscular é um paciente que ele cicatriza melhor, porque a gente sabe que tem mais colágeno circulante também tem essa questão. O paciente com mais tônus muscular é mais colágeno circulando e mais reserva, né, que ele vai ter, e com isso a cicatrização dele vai ser melhor, tá? Então, é uma coisa que a gente até recomenda para todos os pacientes. Se for para escolher entre exercício aeróbico e exercício de musculação anaeróbico, né? A gente até prefere que o paciente faça a musculação, né? Porque ele vai melhorar muito o pós-operatório dele, ele vai conseguir alcançar, ter uma taxa metabólica basal até maior. Aí você pediu para eu explicar, né, da Ah, a bioimpedância, eu bioimpedância que a pulei. gente utiliza. Aham. Então, a bioimpedância, ela é um método de avaliação física. Existem outros métodos de avaliação física, como a dobra cutânea, mas a gente utiliza a bioimpedância. A bioimpedância, pessoal, ela é um método de avaliação física que se dá por atração hídrica, por atração de água. Então, como que acontece essa divisão ali quando você pega a sua bioimpedância? Na verdade, cada célula do nosso corpo tem uma retenção hídrica, né, uma quantidade de água diferente da outra. Então, uma célula adiposa, ela tem muito menos água do que uma célula muscular. Uma célula muscular, ela tem 70% ali, ela é músculo. Então, quando sobe na balança, ela passa uma corrente de baixa, né, intensidade, ninguém toma choque não, né, tem paciente que fica com medo ali de subir, mas é de baixa intensidade, e por essa corrente elétrica, por isso que tem que tirar metal, por isso tem que estar em jejum 3 horas antes de bebida e de comida, porque se eu beber muita água, se ela atração por água, ela pode ler que eu tenho mais músculo do que eu tenho, né. Se eu acabei de comer, se eu acabei de malhar, então tem que ter esse jejum, porque ela vai fazer uma separação de células ali pela quantidade de água que tem. Só que, o que que é importante falar? Às vezes esse paciente ele vai, principalmente as mulheres, ela tem um ciclo menstrual. Então mulheres, quando tá no período menstrual, não é indicado fazer uma bioimpedância, porque ela tá mais retida de líquido. Só que existe a dobra cutânea, existe né, a gente fazia a circunferência, só que a bioimpedância, ela é um aparelho, ele é considerado um aparelho que é fidedigno, só que precisa ter alguns padrões, um protocolo Uhum. para ser feito por isso, porque ela é atração por água. Então, mas tem como a gente fazer uma leitura do que é água, do que é músculo. Então, às vezes, o paciente perdeu 1 quilo de água, 1 quilo de músculo, e quando eu vou ver quanto de água ele perdeu, deu 1 quilo. Então, eu já sei que ele perdeu água e não músculo. Então, existe também essa interpretação da bioimpedância que Uhum. precisa ser bem feita. Aí continuando sobre a bioimpedância, né, a bioimpedância a gente utiliza para todos os nossos pacientes, né, de contorno corporal e lipedema, como um critério de avaliação inflamatória no pré-operatório, né. Então tem alguns parâmetros que a bioimpedância mostra, né, como por exemplo, massa, Massa massa muscular, muscular, a gordura em taxa quilograma e em porcentagem. taxa, é isso aí, gordura em quilograma em porcentagem, percentual de gordura visceral, que é um parâmetro importantíssimo, Sim. relação cintura-quadril. Então a bioimpedância é apenas mais um dos critérios que a gente utiliza para ver se esse paciente está inflamado ou não, e a gente utiliza muito na cirurgia plástica, tá, para um controle melhor, um preparo melhor desse paciente no pré-operatório. Se a gente Sim. isso tem estudos que mostram taxa de gordura visceral aumentada é paciente muito inflamado. Paciente muito inflamado cicatriza mal. Então a gente tem que preparar melhor esse paciente. Muitas vezes é até comum pacientes magras, Sim. doutor, tô no peso, meu IMC, o índice de massa corporal normal, mas a gente bota na bioimpedância,
taxa muscular dela, né? Gordura, taxa muscular lá embaixo, Sim. massa magra dela lá embaixo e gordura visceral lá em cima. É por isso que até hoje em dia não se usa mais IMC, né. Que se for, por exemplo, um bodybuilding, se você for pelo IMC, o cara é obeso e ele não é. Tá lá, é verdade. Ele tá com a massa muscular lá em cima e a gordura lá embaixo, mas em referente à altura e peso, ele tá obeso. Então, a bioimpedância ela vem como um parâmetro muito bom, né? É muito mais fidedigno para avaliar a saúde global do paciente. E a gente utiliza nesse preparo no pré-operatório e também no pós-operatório. A gente pode utilizar esse paciente. Perfeito? Vamos abordar um tema agora em relação ao tratamento cirúrgico. Eu cheguei a mencionar um pouquinho sobre o critério cirúrgico para indicar, quando é o critério cirúrgico para indicar para esse paciente, eu queria falar um pouquinho mais das técnicas. Então, novamente, o paciente de lipedema, não é todo paciente que vai ser cirúrgico. O paciente, antes de passar para ser indicado uma cirurgia, ele tem que ser tentado um tratamento conservador. A gente sabe, claro, no grau 3, grau 4, né, graus mais avançados, mesmo com tratamento conservador, né, dependendo como que já está o grau do lipedema, muito provavelmente esse paciente vai ser sim cirúrgico. E aí eu queria conversar com vocês sobre as técnicas cirúrgicas. O que a gente realiza no lipedema, né? Na cirurgia do lipedema, o que a gente vai fazer, na verdade, é uma lipoaspiração. Mas não apenas uma lipoaspiração. Nós sempre temos que associar tecnologias para poder entregar um resultado muito bom. Há uma premissa assim na cirurgia plástica, para cirurgia de contorno corporal, que quanto mais energia a gente transfere para o paciente, né, mais energia dos nossos aparelhos, nossas tecnologias, maior vai ser o grau de retração. E a gente vai usar a tecnologia em 3 etapas para esse paciente. Então, primeiro, a gente introduz uma cânula, né, que ela vai fazer uma emulsificação da gordura. Então a gente pode utilizar o próprio Vaser, né, para poder fazer a emulsificação dessa gordura, para deixar essa gordura solúvel. Essa gordura vai estar assim digerida. Então a gente faz uma infiltração anestésica bem importante para deixar essa gordura aí mais digerida. Depois a gente passa o Vaser, que é um aparelho ultrassônico. Então ele vai emitir ondas de ultrassom para deixar essa gordura bem digerida, bem digerível. Depois a gente vai entrar com uma cânula de lipoaspiração. A gente utiliza hoje a vibrolipoaspiração, que é um aparelho, não é um aparelho apenas de lipoaspiração convencional. Ele faz uma vibração tanto em sentido longitudinal quanto em sentido helicoidal para poder melhorar as áreas de tratamento. Então ele consegue, em menor tempo cirúrgico, ter um melhor grau de lipoaspiração. E depois a gente entra com um aparelho para fazer retração de pele, né? Então a gente passa bem rente ao subcutâneo, né? Bem rentezinho à pele, algum tipo de aparelho, né? Pode ser um laser, pode ser o Renuvium, pode ser o BodyTite, para fazer um bioestímulo de colágeno e retrair melhor essa pele. Porque a gente sabe que quando a gente tira a gordura, fica ali um excesso de pele. A gente precisa passar algum tipo de tecnologia para acomodar melhor essa pele. Tem casos sim, graus 4, tá? Graus muito importantes, que é assim um excedente de pele muito importante. Principalmente quando esse paciente passou por um processo de perda de peso importante, quando vem associado à obesidade esse paciente. Como eu falei, não é todo paciente que é obeso e tem lipedema, mas há casos sim de obesidade e lipedema. Temos paciente hoje em tratamento com a gente que tem que perder 30 quilos. A gente sabe que esse paciente, depois de perder os 30 quilos, né, tá acompanhando junto com você, esse paciente, ele vai ter sim uma sobra de pele. Então não adianta apenas lipar, fazer uma tecnologia para emulsificar a gordura e uma tecnologia para retrair pele. Nós também vamos ter que tirar uma parte dessa pele, né? Aí sim vai ter que fazer uma ressecção. Isso é bem importante também, é algo que tem que ser avaliado dentro do consultório. Quando que a gente vai indicar apenas fazer uma ressecção, uma retirada de pele, e até que ponto a gente não precisa de fato, o paciente não precisa ganhar uma cicatriz. A gente vai conseguir sim entregar um resultado legal apenas com a lipoaspiração e uma tecnologia para retrair essa pele, para fazer um bioestímulo de colágeno e retrair a pele, né? Então tem critérios, né, que indicam, que levam uma indicação cirúrgica. O principal deles é a questão da dor, né? Dor é um critério muito pessoal, é uma coisa do paciente. Geralmente ele pede ao médico, claro, com uma conversa entre médico e cirurgião, o cirurgião vai avaliar, mas dor é um sintoma muito importante que leva as pacientes a elas mesmas indicarem: doutor, eu quero operar lipedema. Então a gente vai avaliar isso, lógico, ela passado por todo esse preparo, tentado o tratamento conservador, aí sim a gente vai indicar uma cirurgia de lipedema. Perfeito? Então, falei um pouquinho sobre o tratamento, né, de lipoaspiração, mais indicado para grau 3, grau 4. Mas independente disso também, Marcelo, você sempre vai estar presente com a gente no tratamento do lipedema. Porque não é só no preparo pré-operatório, mas no pós-operatório. Agora a gente já passou, o paciente já foi operado. Como que vai ser o manejo desse paciente do lipedema? Vamos lá.
Eu brinco que paciente do lipedema tem um pós-operatório mais molhado, né, porque muitas vezes, vou fazer uma explicação prática. O paciente que faz uma cirurgia de abdominoplastia ou uma lipoaspiração de dorso, na maioria dos casos ele utiliza um dreno, que retira aquele líquido que foi infiltrado para poder ter uma lipoaspiração, né, mais fácil ali, então ele utiliza um dreno. Na cirurgia de lipedema, não conseguimos utilizar o dreno. E o que na maioria dos casos nós fazemos? Deixamos aquele pertuitozinho aberto. A cirurgia do lipedema, o pós-operatório dessa cirurgia, ele vai ser um pouco mais frequente do que o normal. Nas cirurgias normais, eu geralmente faço 2 atendimentos por semana, naquela fase mais inflamatória, aquela fase mais inicial. No pós-operatório, dependendo do grau de lipedema dessa paciente, do tanto que foi lipoaspirado, porque tem cirurgias que a gente consegue chegar até 8, 9 litros de lipoaspiração, né, de gordura lipoaspirada. Então eu preciso fazer um acompanhamento diário dessa paciente, eu preciso estar ali para drenar o máximo que eu consigo desse líquido. Porque além do líquido, né, do infiltrado, né, que foi colocado nessa paciente, como teve muito descolamento de tecido, o nosso organismo vai produzir líquido. E eu preciso que essa paciente, enquanto esse pertuite estiver aberto, faça essa eliminação desse líquido. Então eu brinco que é um pós-operatório molhado nos primeiros dias. E eu já vou te interromper um pouquinho para Uhum. falar exatamente sobre isso, né. Sim, numa cirurgia de lipedema completa, né, que a gente faz coxa e faz canela, geralmente sai em torno de 7, 8, 9, podendo chegar a 9 litros. Sai bastante coisa mesmo. Sim, tem muita coisa. Não é só pelo infiltrado, né? O que são 8, 9 litros? É tudo gordura? Não. Claro, tem também o infiltrado que a gente faz a infiltração, é chamada infiltração tumescente, em que é infiltrado soro fisiológico junto com anestésico, né? E com um pouquinho de adrenalina para fazer uma prevenção do sangramento, né? Então é infiltrado aí em torno na coxa em torno de 3 litros e na canela em torno de 2 litros, então é bastante infiltração, justamente para as tecnologias poderem atuar de forma efetiva sem causar ou diminuindo muito os graus de complicações, né? Então, o que acontece? Na perna, né, tem vários compartimentos musculares. Esse é o ponto chave dessa cirurgia. O que acontece? A gente tem um músculo na perna da coxa, o maior músculo do nosso corpo, que é o quadríceps femoral, e tem um músculo atrás, na parte de trás, que é o bíceps femoral. Além dos músculos adutores da coxa, né, e os músculos abdutores. Então, ali na coxa, tem vários compartimentos musculares. E como eu falei, que são bem compartimentados, eles são bem divididos, eles não se interligam, né? Não há uma interligação entre os compartimentos musculares da perna. Por isso que é normal no pós-operatório a gente não fecha os buraquinhos das entradas. São pequenos buraquinhos mesmo. A cânula tem 5 milímetros, né, o diâmetro dela. São pequenos buraquinhos mesmo, né? Mas a gente não fecha esse buraquinho no pós-operatório. Por quê? Porque ainda vai sair muito líquido, né? Ainda vai sair no pós-operatório. Então é um pós-operatório, como você falou, molhado, né? Porque sai muito líquido ainda no pós-operatório. Tem casos que a gente realmente deixa um pequeno dreninho, mas não é um dreno convencional, não é um dreno de Hemovac, é um dreno que ele é como se fosse um plásticozinho. Esse dreno fica aí por uma semana para justamente não deixar a pele do paciente fechar e não deixar esse líquido escoar, né? Há casos que a gente realiza também isso, coloca um dreno, esse dreninho aí de plástico, tá? Mas realmente é um pós-operatório até um pouco mais trabalhoso nesse sentido, né? Porque a fisioterapia precisa ser um pouco mais intensificada nesses primeiros dias, principalmente nesses 10 primeiros dias, para poder escoar melhor esses líquidos, porque assim, se fechar o buraquinho, ele vai acumular líquido e aí vai fazer seroma. O que que é o seroma? Seroma é um acúmulo de líquido e a gente vai ter que ficar puncionando, né, com agulha e uma seringa no consultório para poder tirar esse excesso de líquido. Então a gente pode, em alguns casos, sim deixar esse dreninho para poder facilitar o escoamento do líquido, enquanto isso a Marcele vai fazendo todas as drenagens. E é exatamente isso que a gente tenta, diminuir com a fisioterapia, os riscos de complicação, como o seroma, por exemplo. Esse pós-operatório, ele é um pouco mais intensificado, mas não é um pós-operatório doloroso. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar: "Nossa, vai ter que fazer drenagem todo dia". Não é um pós-operatório doloroso, é um pós-operatório tranquilo, mas é um pós-operatório mais trabalhoso e que requer um pouco mais de atenção. Perfeito, isso é muito importante. As nossas cirurgias, né, Queria fazer uma pergunta, pode falar. Claro. fiquei curiosa. Nessa parte da drenagem desse paciente, quando você faz a drenagem, por exemplo, num dia,
essa drenagem, ela continua no outro dia, por esse paciente ter muito líquido retido? Continua. Ele continua, essa drenagem, ela continua funcionando no outro dia da Vamos lá. sessão? A gente utiliza o termo drenagem, ele não é um termo correto, né? A gente Aham. faz uma indução, uma ordenha, tá? Uhum. Porque a gente vai ordenhar, porque drenagem a gente linka a drenagem linfática. Nós não temos mais ali o sistema linfático íntegro, né? Por conta do Entendi. trauma cirúrgico. Então a drenagem ali, ela não é É uma isso que eu drenagem pensei. linfática. Aham. Ela é uma ordenha. Eu vou levar o líquido para o pertuito, Hum. para o buraquinho da cânula, para retirá-lo, entendeu? Então não é a Literalmente linfa. pra fora, não é Liter... nos linfos, né? Exatamente, não é para o sistema linfático. Diferente da drenagem linfática, que a gente leva o líquido para o sistema linfático, para os ductos linfáticos, no pós-operatório de lipedema, e no pós-operatório convencional também, a gente chama de indução de fluxo. Porque eu pensei nos linfos, mas como o Dr. Wagner, porque eu nunca participei da cirurgia, vi Uhum. como é que era, né? E que fica O pertuitozinho. o buraquinho da cânula, eu pensei, depois deve ficar saindo líquido, porque ela não vai para os linfos, ela vai realmente Ele não, tirar ele sai o do líquido, corpo, isso aí, exatamente. Ele sai o líquido por ali, continua saindo por ali mesmo. mesmo depois da sessão. Mesmo ela depois da continua sessão. A gente saindo. tira aquele excesso maior, mas continua saindo porque a gente vai entrar logo depois com uma malha compressiva. Então, aquela compressão vai auxiliar ainda mais a saída desse líquido. A Marcele citou agora em relação à malha compressiva, então tem a questão da drenagem linfática, né? E ela perguntou em relação aos vasinhos linfáticos, né? Então, assim, Sim. o vaso linfático ele vai ter o papel dele. Só que nesse início, nesses primeiros 10 dias, é muito líquido. É muita coisa. Então, no início, vai ter o trabalho da fisioterapeuta, a Marcele, para poder escoar, né, ordenhar esse líquido pro pertuito, pro buraquinho. Né? Depois, com 10 dias, já 14 dias, o nosso próprio corpo vai começar a reorganizar esses vasinhos linfáticos para o próprio corpo reabsorver o líquido. Sim, a drenagem linfática do nosso corpo vai atuar também. Tem essa atuação. Mas nesse início, o corpo não dá conta. Por isso aqui tem que ter o trabalho da fisioterapeuta. E como a Marcele também mencionou, né? Qual é a tendência no nosso corpo? Quando a gente sofre qualquer trauma, né? O corpo ele tem uma reação de produzir. Nosso corpo produz um líquido para nos defender, né? É um líquidozinho que ele tá ali para tentar nos defender. Então, esse líquidozinho, ele acaba acumulando, né? No espaço que tem. Qualquer lugar que tiver espaço. Então, se tem espaço, nosso corpo vai acumular esse líquido nesse espaço. E aí que é o tal do seroma. E aí que é a importância da drenagem linfática para prevenir o acúmulo desse líquido e formar o seroma, que é um bolsão desse líquido, correto? E é por isso também que nós temos que usar as malhas compressivas. A malha compressiva, né, é justamente para gerar uma compressão naquela região ali e não deixar o corpo acumular líquido nesses locais que foram descolados, que teve o trauma cirúrgico, que teve um descolamento da região, né, com as tecnologias que a gente utiliza. Então, a malha cirúrgica tem papel fundamental também no pós-cirúrgico. A gente pode utilizar, sim, malha cirúrgica no pré-operatório, em alguns casos, sim, né? Faz parte do tratamento conservador, mas no pós-cirúrgico é obrigação, né? A obrigação tem que usar a malha cirúrgica e não tem nenhuma dificuldade na colocação nela, né? Hoje a gente utiliza malhas compressivas de média compressão, né? Trabalhamos com diversas empresas que fornecem essas malhas compressivas e são de ponta no mercado e com estudos e isso aí é rotina na cirurgia plástica, não só no lipedema, mas também nas cirurgias que a gente realiza de mama, né? Da mastopexia, na lipoabdominoplastia, são sempre cirurgias que a gente utiliza a malha cirúrgica, né? Só que essa malha cirúrgica é mais voltada para as pernas, né? Então, faz parte já da rotina da cirurgia plástica. Perfeito? Tem um outro ponto que eu queria abordar também, né? Que a gente falou muito de diagnóstico, né? Já falou muito de tratamento, falou muito de prevenção, mas tem uma coisa que eu gostaria de fechar como último tema, que é a questão psicológica da paciente. Né, que é um tema, assim, muito importante. A gente falou muito de saúde, de problema metabólico desse paciente. Mas, Mariana, a Mariana trabalha muito com a parte de nutrição comportamental, né? É o forte da Mariana. Nosso paciente já foi atendido por ela, sabe que ela tem essa linha de tratamento, essa pegada de nutrição comportamental. E muitas vezes a Mariana ali, ela faz um pouco do papel do psicólogo, né? Entendendo os problemas do paciente. Mariana,
que tipos de transtornos, de queixas, de dores que esse paciente do lipedema vem trazer pra gente? Isso é muito importante a gente abordar, porque eu costumo falar que a gente faz a cirurgia no corpo, mas na mente não. A sua mente ela continua em relação à alimentação a mesma, né. Então assim, não é que a gente tem que ser dura com esse paciente, mas a gente tem que falar a real para ele, né. Então eu costumo falar: "Se você quer colher melancia, você não pode plantar limão. Então se você passou a vida inteira plantando limão, você não vai colher melancia". Então, quando o paciente passa por uma cirurgia, seja para perda de peso ou para o lipedema, ela tem que ter a conscientização, por isso que tem, o trabalho da nutricionista durante o tratamento, né, doutor Jorge, do lipedema, porque eu já vou tendo um trabalho de conscientização em relação à comida desse paciente, para quando ele chegar onde ele quer, ou seja, perda de peso, digamos que ele queira perder 20 quilos, perdeu 20 quilos. A célula adiposa ela só esvaziou, ela continua lá. Então, os transmissores, os receptores neurais, ela continua na célula adiposa, ela só esvaziou. Então ela continua viva, vamos dizer assim. Mesmo numa lipoaspiração, por mais que retire a célula, o seu organismo ele vai fazer de tudo para construir aquilo novamente. Porque o paciente ele ficou, digamos, 10 anos com aquele peso. E aí ela retirou aquela quantidade de célula. Seu organismo ele vai fazer de tudo para voltar. Então, quando a gente trabalha o comportamento alimentar desse paciente, que é conscientizando, se ele voltar a ter o mesmo hábito, ele vai voltar para o mesmo lugar que ele estava. Recorrência, né, ele vai voltar a Exatamente. ter aquele problema que ele já tinha. Então, o principal ponto, né, que é crucial, isso já tem estudo comprovado, é quando você tem um autocontrole sobre a alimentação, não é sobre outra coisa, é sobre a alimentação. Isso foi um estudo comportamental de psicólogos, depois eu posso botar aí o estudo, Uhum. de psiquiatras com psicólogos. Quando você tem autocontrole com o que você ingere, você consegue ter autocontrole com qualquer coisa da sua vida. Então, quando eu ensino o paciente a dizer não para ele mesmo, porque dizer não para gente é muito difícil. A gente diz não para filho, né? Não, você não vai comer esse chocolate antes do almoço. Mas a gente tá com vontade, vai lá e faz. E essa frase de a vontade dá e passa, ela é real. Então, o que que é um trabalho de comportamento em relação à alimentação do paciente? Tô com vontade de comer X coisa. Pizza, não tá na sua dieta. Primeiro eu vou pensar, eu vou racionalizar se o que que vai me dar mais prazer. Eu comer essas 3, 4 fatias de pizza, que é momentâneo o prazer, né, papila gustativa tá na língua. Passou da garganta para baixo, acabou o sabor. Então o que que vai me dar mais prazer? Eu ter esse momento de 5 minutos de prazer ou eu daqui a 30 dias perder 6 quilos de gordura. Então, é fazer esse paciente racionalizar o que ele está comendo, é raciocinar, não é porque está sendo ofertado que eu preciso pegar. Digamos que a gente está aqui no podcast e tivesse um monte de coisa aqui, amendoim, castanha, sanduíche, à vontade para você pegar. Aí eu tô em dieta, porque eu tô, né? Eu quero perder gordura, estou em dieta. E aí, se eu começar a pegar amendoim, porque amendoim é inflamatório pra caramba, tá? Já é uma dica de um alimento inflamatório. E começar a comer aqui, minha conta que eu fiz lá do meu déficit calórico já foi por água abaixo. E aí eu tô comendo aqui só porque tá ofertado. E as pessoas têm isso, esse impulso. Ah, tá ofertado, vou pegar. Não, não preciso pegar. Você não precisa comer. Você não já jantou? Já não fez a sua refeição? Ou você vai jantar depois? Fala não. Aí começa a implicância das pessoas. Isso é o que mais é relatado em consultório. Mas aí minha família tá implicando que eu tô chata, que eu não tô comendo. Deixa pra lá, é você.
Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai botar um alimento na sua boca. Ninguém é responsável pelo que entra na sua boca. Marido e mulher, que eu consulto muito, né? Casal. Eu trabalho muito com casal. É um botando a culpa no outro. Eu falei, você tá em dieta, seu marido não, quando vai junto. Ah, mas o problema lá em casa é porque eu não consigo fazer dieta, porque ele come não sei o quê. Eu falei, ele come, mas você não. Não é você que quer perder 10 quilos? Ele não quer, por enquanto. Daqui a pouco ele vai querer porque você perdeu. Então não é porque ele, o seu marido comeu 3 fatias, 4 fatias de pizza ou comeu a pizza que você vai comer. Você é responsável pelo que você bota na sua boca. Então conscientizar vocês do que vocês colocam na boca de vocês para alcançar um objetivo que é uma reta, fez a curvinha, vai demorar mais tempo. Então o plano alimentar ele serve para quê? É um plano. Quem vai fazer esse plano acontecer é você. Eu vou calcular o plano, vou montar o plano com você. Mas quem executa a responsabilidade de executar para alcançar o objetivo que você quer é você. E ninguém pode fazer isso por você. É só você. Perfeito, Mariana. Nossa, parabéns. Mas é isso mesmo. Depende, na verdade, do paciente. Se o paciente ele veio pra gente, né? Eu abordei um pouco dessa parte do psicólogo do paciente, porque ele, muitas vezes, ele vem com vários transtornos, né? Ele vem dificuldade na escolha de roupa, vergonha de colocar um biquíni, vergonha de colocar uma roupa mais justa, né? Tem uma questões de, como eu falei, foquei muito na parte da dor, mas tem essa questão do psicólogo dela, de atrapalhar na rotina dela, E aí de eu até atividade uso essa física. questão da roupa, né? Eu peço para pendurar uma roupa que não cabe mais. Aham. Você falou um negócio que, desculpa, eu não Não, entendi não, não, pode tá? falar, pode falar. Mas isso é muito importante. Quem quer emagrecer, pega uma roupa que não cabe mais, o que tá apertada, pendura no lugar que você todo dia você olha para aquela roupa. Sim, Porque a motivação vem de um motivo. sim, Ninguém fica gente, ninguém tá motivado todo dia. sim. Eu vou pra academia todo dia, mas eu não vou motivada todo dia. Aham. Então eu preciso ter um motivo, que a motivação vem de um motivo. Então quando você olha aquela roupa, não, mas eu quero entrar ali. Você abre mão do docinho que tá na geladeira. Esse que é o ponto, né, que eu queria levantar, porque a escolha, na verdade, é do próprio paciente. Para chegar Sim. lá, para fazer todo o tratamento conservador primeiro, né, fazer todo o preparo pré-operatório, depende do paciente, né, depende dele. A gente vai oferecer as ferramentas, a gente vai oferecer as armas, a gente vai oferecer um planejamento pré-operatório, um Sim. planejamento nutricional, mas se o paciente veio procurar a gente, é porque ele tem uma dor. Ele tem uma dificuldade, uma dor física, mas eu digo até uma dor psicológica. Ela quer botar uma roupa mais justa, quer botar um biquíni, né? Não quer ter vergonha de expor as pernas, por exemplo, né? Uhum. São queixas muito comuns no meu atendimento, né? Quando os pacientes procuram a gente, não só para lipedema, mas para cirurgias do contorno Sim. corporal. É uma coisa que o cirurgião plástico lida bastante, né? A questão das dores é uma coisa que a gente aborda muito. O quanto o nosso pós-operatório, ela depois já recuperada, vai mudar na rotina dela, vai mudar na rotina dentro de casa. Ela vai Uhum. começar o dia, se olhar no espelho, ficar feliz, começar o dia mais feliz. E aí o marido vai sentir essa energia dentro de casa, o Exatamente. filho vai sentir essa energia dentro de casa. A gente sabe o poder da mulher dentro Sim. do lar, né? A gente sabe que a mulher é a rainha do lar. É ela que comanda o lar, É a né? Isso coluna. é É a a coluna. coluna, é É a a coluna coluna. da Então a gente casa. sabe desse poder. A partir do momento que a mulher tá feliz, ela tá mais alegre, começa o dia mais A disposta, casa é outra. a casa muda. A Eu casa tenho muda. tenho eu tenho um paciente que eu comecei com a mulher, veio o marido, veio o filho, eu até tirei uma foto esses dias, a família inteira dentro do consultório, tinha nem cadeira para botar. Por quê? Porque é exatamente isso que o doutor Jorge falou. A mulher ela tem um poder, né, na casa, né, eu costumo falar que a mulher é a coluna e o marido é o alicerce. Alicerce sem coluna não funciona, coluna sem alicerce também não tem o que alicerçar. Mas, a mulher sendo a coluna daquela casa, a mulher disposta, a mulher feliz, ela cuida do seu filho feliz, ela cuida do seu marido feliz. Desculpa se tem feministas aqui, mas a mulher ela tem essa questão do cuidar. Já é uma coisa
né? E Eu acho que é algo Maternar, natural, é maternar é nosso. genético, é algo exatamente, a natural. mulher É. cuida. Então, a mulher quando tá feliz consigo mesma, por isso que eu falo, né, quem bota máscara de oxigênio primeiro no avião, primeiro você bota em você, depois você bota no outro, né, isso já é uma regra, né. Por que que o bombeiro tem aquela não sei se vocês sabem, né, mas o bombeiro tem aquela regra de quem é possível salvar primeiro, vai no que salva primeiro. Então, se a mulher tá bem, tá feliz, tá se sentindo bem, a autoestima ok, tudo é gerado naquela casa de flui, né, de uma forma muito mais dinâmica, muito mais prazerosa, muito mais feliz, muito mais alegre. Um lar, Sim. realmente. Não, e é aquilo, 12% da população tem algum grau de lipedema, então é muita mulher, É muita né, a mulher. população feminina, né, 12% da população mundial feminina tem algum grau de lipedema. Sim. Pessoal, estamos chegando já nas considerações finais, eu vou passar para Marcele, queria passar um pouquinho suas considerações finais, sobre esse tema lipedema, que é um tema tão importante, uma doença tão prevalente e que cada vez mais está vindo aí à tona, as pessoas falando sobre isso, a conscientização da população sobre o tema lipedema. E graças a Deus, porque eu sou portadora de lipedema, né, Ah, eu não e sabia. eu sou portadora de lipedema. Então, assim, eu sofri muitas dores sem saber o porquê. Adolescência, então, isso me doía muito. Hoje em dia eu já consigo enxergar e ver de uma outra forma, ter um cuidado de uma outra forma comigo mesmo, e é isso que você falou, quando a gente se olha e a gente ama aquilo que a gente vê, Uhum. tudo muda, tudo fica melhor. Sim. Então, além de devolver, né, a questão, eh, das dores da paciente, né, a gente tentar resolver ali aquela qualidade de vida dessa paciente, a gente consegue devolver uma autoestima, a gente consegue devolver o prazer de viver para essa paciente. Então isso faz com que o nosso trabalho vale a pena, Sim. sabe. É muito bom Sim, você entregar um verdade. resultado e ver que a paciente saiu feliz com aquilo ali, é muito bom. Não, e assim como você, né, eu escolhi fazer cirurgia plástica porque, como carreira, porque eu via justamente esse tipo de satisfação, né, esse eu não sei se Sim. outra especialidade na medicina, desculpa meus colegas médicos aí de outras áreas, né, ou até outros colegas da área da saúde, né, teriam esse grau de satisfação da gente poder entregar uma É transformação, como a gente verdade. consegue mudar o lar com essas cirurgias, né, tanto a cirurgia do mama makeover, né, a cirurgia que a gente mais realiza, mas também a cirurgia do lipedema, que é algo que a gente tá tratando e realmente a gente vê uma transformação, a paciente chega feliz no consultório, chega mais alegre, e a gente sabe que a energia dela já é outra, né? Ela chega muito mais disposta e é muito, muito gratificante nós, na Prestige Clinic, podermos fazer esse tratamento. Mariana, considerações finais. Então, é o que a Marcele falou e o doutor Jorge falou, né. A gratificação é quando você vê o resultado do paciente e você ajudou, porque a gente ajuda, né, a gerar aquela transformação naquela pessoa, né, para melhor, é muito gratificante, né. Então, num caso de lipedema, sobre a autoestima de uma mulher, né, sobre a mudança, que a partir dali ela já vai ter uma outra vida, né, vai estar um outro estágio, isso é muito gratificante. Então não deixe de procurar, né, a equipe multidisciplinar, porque é realmente o que funciona. Não adianta, né, só um profissional e o resto você deixar de lado. Então, tanto a nutrição como a fisioterapia, né, quanto o doutor Jorge, que é a parte da cirurgia, mas também que trabalha antes, né, o pré-operatório, que é muito importante. Eu fico muito feliz de trabalhar com essa equipe, porque é gratificante ver, essa equipe unida junto a favor de vocês. Pessoal, então eu fico muito grato, né, pela presença de vocês aqui, né, hoje nosso primeiro podcast aqui da Prestige Clinic, né, o Prestige Cast. Hoje trouxemos a Mariana Ataide, nutricionista, e a Marcele Werneck, nossa fisioterapeuta. Elas fazem parte da equipe da Prestige Clinic e vão oferecer todo esse tratamento, né, não só na cirurgia de lipedema, mas na cirurgia de contorno corporal, né, de mama, cirurgia de mastopexia, lipoabdominoplastia, as cirurgias de lipo de braço, com tecnologia, face, enfim, elas participam de todo o processo das nossas pacientes, né? Isso aqui é uma equipe, né? A gente precisa de uma equipe para atender o paciente. Eu até brinco com alguns pacientes, né? Paciente às vezes não sabe que a gente tem esse tratamento multidisciplinar, né?
Ah, doutor, quero fazer a cirurgia. Não, não é assim. Ninguém opera É. semana que vem. Isso não existe, né? Todo paciente, ele passa por algum tipo de preparo pré-operatório, né? Na Prestige Clínica é assim. Eu fico muito feliz que tem uma equipe muito boa, né? Me assessorando, me ajudando e ajudando as nossas pacientes, né? Ajudando a esse tratamento. O paciente entende que quando ela decide fazer algum procedimento com a gente, na verdade, não é com o Dr. Jorge Campos, é com a equipe do Dr. Jorge Campos. Isso dá uma semântica muito diferente, né? Um entendimento muito diferente, que não tem uma pessoa só ali, né? É um grupo, né? É uma equipe multidisciplinar que está ali para ela, né? Mariana, nutricionista, que participa muito do pré-operatório, Marcele Werneck, nossa fisioterapeuta, que vai acompanhar o paciente no pós-operatório. Temos também o Dr. Wagner Mello, que é o médico do emagrecimento, trata essa parte de modulação hormonal, reposição de vitaminas. Temos também até as nossas secretárias, né? Quem conhece já, Sim, já verdade. faz parte da nossa equipe, a Valesca e a A Raquel, Raquel. são excelentes profissionais que vão estar do lado do nosso paciente o tempo todo, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse primeiro podcast da Prestige Clinic, né? O Prestige Cast. Já já vamos anunciar o nosso segundo podcast, né? Já adiantando, vai ser com o Dr. Wagner Mello, que a gente também novamente vai abordar o tema lipedema. Já já a gente vai passar as informações para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo Prestige Cast.